visitantes também. Então estamos iniciando o nosso culto. Vamos levar os nossos pensamentos a Deus e vamos agradecer a Ele por mais esta oportunidade que Ele nos está concedendo, que é só pela misericórdia do Senhor. Boa noite. E que nós estamos aqui, Ele trouxe nós até aqui, Ele nos permitiu. Então vamos orar e depois vamos louvar ao Senhor. Amado Deus e Pai, primeiramente, Senhor, agradecemos por mais esta oportunidade que Tu nos está concedendo agora para cada alma que está aqui presente. Pai Santo, pedimos em favor de cada uma delas e as que vão ouvir nas suas casas também, pedimos em favor até onde atingir esta live. Pai Santo, pedimos também em favor dos hinos que possamos te louvá-lo e que Tu receba o nosso louvor e nos ajude nisso também, nos abençoa, nos dê força, que sem Ti não podemos fazer nada, nem te louvá-lo. E ao estudo da Tua palavra também pedimos ajuda de Ti. E pedimos a favor da família de cada um que está aqui presente, aqueles que estão ausentes, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão trabalhando, aqueles que não puderam vir. Pedimos também em favor da família de nossos filhos. Em nome de Cristo que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Vamos cantar o hino 376 e 377. Está escrito em Mi bemol, canto 3, começa por 376. Eu vou abaixar o tom dele, para ficar fácil para eles. Só toque Ré maior, eu toco Mi bemol. Faz o Ré maior aí. Também desafinado, já está desafinado no outro. 376. Livre domingo, Deus ficar.
Sol maior. Se posso.
Temos uma visitante, a Sônia. Soninha, fala Soninho, mas Sônia, pela primeira vez. E temos a Carol também, não sei quantas vezes. Então, são duas visitantes. Ah, e a minha sogra, Dona Nízia também. Duas vezes também. 3 visitantes, que Deus abençoe vocês, entre nós, todos nós. Nós vamos continuar o estudo de Atos. Nós estamos estudando. Oi? Atos dos Apóstolos. Nós fomos mais ou menos, quarta-feira passada, versículo 31, 32. Vamos começar com 32. Vamos ler. Atos, capítulo 20, versículo 32. Irmão Antônio não veio, ele deve estar bom de saúde, da pressão, né? Tem problema de pressão alta, parece baixa, não sei. Ele não veio, que Deus abençoe ele, né? E os demais que não vieram, irmão Daniel está lá com o pai dele, olhando o pai dele, dormindo lá, né? E os demais. Vamos ler o versículo 32, depois fazer mais uma oração. Agora, pois, irmãos, encomendando-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Amado Deus Pai, agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que Tu nos está concedendo agora, de estudar um pouco da Tua Palavra, e nesse culto aqui, dos hinos que cantamos, os visitantes que estão entre nós, que possam entender a Tua Palavra, e aquele que não tem certeza da sua salvação eterna, que possa hoje aprender um pouco mais disso, sobre a salvação. Pedir-me em favor do irmão Antônio, tu sabe o que aconteceu com ele, pedir-me em favor da saúde dele, e os demais que não vieram também. Em nome do teu Filho Jesus Cristo que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Então note bem, irmão, que ele fala assim, agora pois irmãos. Paulo está falando com os irmãos, ele está falando com a igreja. Ele fala, encomendo-vos a Deus. Paulo estava dizendo, encomendo vocês a Deus e a palavra da sua graça. A palavra da sua graça, o que é a graça? É a salvação. A salvação é gratuita. É uma dádiva de Deus que Deus oferece para o pecador que arrepende e crê no Filho dele. Então, a Ele que é poderoso. Quem? É Deus que é poderoso. Nós não somos poderosos. Não existe na face da terra um homem, por mais fiel que ele seja missionário, seja pastor, seja lá o que for. Ninguém é poderoso. Poderoso é aquele que habita dentro dele, se ele for um salvo. O Espírito Santo, ele é poderoso para realizar a obra, e nós somos um instrumento na mão de Deus, e nosso Senhor Jesus Cristo. Então aí, por exemplo, agora estou pregando, é o Espírito Santo que trabalha em meu coração, às vezes fala para mim também, e falando para vocês e para quem ouvir em casa. Então ele diz assim, ele é poderoso para vos edificar. Edificar é a mesma coisa construir, edificar a pessoa, nos construir, nos fazer que o crente ele cresce na vida espiritual, e aquele que não tem
a vida espiritual, ele está em carnal ainda, só pensando no material. Então, Deus é poderoso para fazer edificar, alimentar. A palavra de Deus é para nos alimentar. O corpo físico precisa do alimento cotidiano, o pão de cada dia. O café da manhã, o almoço, precisa, tem necessidade do nosso corpo físico. O café da tarde, a janta, é o alimento. E a alma? A alma também precisa de alimento, o alimento é da palavra dele, para ele nos edificar. Quem está alimentado, edificado na palavra de Deus, ele não vai sentir desânimo de ir na igreja, nada vai embaraçar ele, cansaço, nada, porque a alma dele, o espírito dele está estando bem alimentado, ele quer avançar para frente, ele quer servir a Deus. Aí ele fala, para edificar e dar herança entre todos os santificados. A herança é para todos os santificados. Santificados são todos que são separados. No mundo está convivendo todos juntos, mas tem um grupo separado. Estando junto, mas sabe como que está separado? Em mente, a fé, o pensamento do santificado, do cristão, ele é diferente, deve ser diferente dos outros que não é salvos, que não é santificado, separado. Então Paulo aqui, ele tinha compartilhado ou distribuído bastante o evangelho com eles. Compartilhou, não fala na rede social, compartilhe isso aqui, cara, passa para frente. Então o evangelho também foi compartilhado, foi distribuído assim. Aquele tempo, o apóstolo Paulo escreveu, foi distribuído, que chegou nas nossas mãos, nas nossas vidas, o que ele escreveu lá, que foi escrito mais ou menos 60 e poucos anos depois de Cristo. Então, para que não se separasse do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele ficava preocupado com aqueles cristãos, com as igrejas. Olha, vocês não se separem do Senhor. Tem muitos que aceitam Jesus e separam do Senhor. Então o importante é isso, a preocupação. Vê se não separa do Senhor para ir para o mundo, para ir para satisfazer o eu da pessoa. Então, a palavra da cruz é a palavra da graça salvadora, porque foi lá na cruz do Calvário que Jesus entregou a sua vida, derramou o sangue, o seu sangue inocente, ele é inocente. Para quê? Para o derramamento de sangue de Cristo é para remissão de pecados, perdão de pecados. Mas precisa que o indivíduo aceita esse pagamento, esse derramamento de sangue na cruz, para ele depois ele ser lavado no sangue de Cristo. Naquele momento ele passa, quando ele aceita, ele passa a ser batizado, mergulhado no sangue de Jesus. Esse que é o batismo no Espírito Santo. Não é o batismo da água, o batismo na morte de Cristo, como diz Paulo lá em Romanos 6, em Colossenses também 2, versículo 14, 12, mais ou menos por aí. Se vocês fossem, o 3 fala, se já ressuscitaste com Cristo. Lá Paulo em Colossenses capítulo 3, ele fala assim, ó, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Você ressuscitou com Cristo, eu vou buscar as coisas que são de cima. Quando eu vou buscar as coisas que de cima, que eu olho para cima, eu vejo as nuvens, vejo os azulão, vejo as árvores. Não é buscar as coisas que tá, Deus estava no terceiro céu. É 3 céus.
esse primeiro céu das aves, das nuvens, o que está próximo. O segundo céu, onde está as estrelas, onde está o sol, a galáxia toda. E o terceiro céu é lá no infinito, lá onde está Deus, né? Está os anjos, onde está Jesus Cristo, lá. Então nós buscamos as coisas aqui de cima, mas aqui as coisas que estão escritas na Bíblia. Quando você vai fazer um bem, vai fazer uma oração, vai fazer justiça, isso aí eu não quero fazer injustiça, eu quero fazer justiça. Aí ele está buscando as coisas de cima. Agora, se ele buscar as coisas de baixo, então é aqui. Porque nós precisamos de buscar as coisas que estão daqui também. Não pode deixar tudo. Você precisa trabalhar, precisa alimentar, precisa viver, tem a vida. Não vai ficar aí, ó, né? Ficar aquele fanático, assim, sabe? Deixar tudo. Não, você tem que saber conciliar as duas coisas. Sempre deixa o peso da balança mais no espiritual de Jesus. Então ele diz, ele é poderoso, então, para vos edificar em seu Filho. Deus é poderoso para nos edificar, para nos alimentar, para nos construir, aumentando crescimento na vida espiritual, em seu Filho Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Amém? Então, e dar herança, ele fala aqui da herança. E dar herança entre todos os santificados. Santificado em quê? Em Cristo. Não é santificado pelas obras. Muito está procurando santificação, salvação através da igreja, através de boas obras, através de muita coisa desse mundo. Não! Ele vai morrer procurando salvação e não vai encontrar. A salvação é gratuita, em Jesus Cristo. Então, o crente está santificado porque aceitou aquele que é santo. Ele aceitou pela fé. Então, por isso que ele é santificado. Não é para dizer que tem aquele poder dizer, eu sou santo. Não, nós somos santos, quer dizer separado. A palavra santo quer dizer separado. Separado do pecado, separado do mal. O Espírito Santo que habita em nossos corações, cada um tem. Quando a pessoa aceita Jesus de verdade, através do arrependimento genuíno, aí o Espírito Santo passa a habitar. Ele é chamado de Consolador. Ele é o penhor, que fala lá em Efésios e outros lugares. Penhor quer dizer uma garantia. O Espírito Santo é uma parcela adiantada que Deus dá, gratuito para o pecador, um penhor, que o resto, você tendo um penhor, então não perde mais a salvação, mas tem que ser nascido de novo. O restante você vai receber na volta de Jesus, que é o corpo glorificado. Esse é porque tem o penhor. Jesus falou para os discípulos, eu vou embora, vou ressuscitar, mas eu não vou deixar vocês órfãos, que estão tudo preocupados. Quando eles tinham um mestre andando com eles, né? Ensinando eles, fazendo um milagre, curando, dando vista cega, ressuscitando mortos, etc. Aí ele viu que quando Jesus estava aproximando da morte, que ele ia se despedir deles, ele ia voltar para a casa dele, de onde ele tinha vindo. Aí ele falou, só que eu não vou deixar vocês mortos. Está lá no Evangelho de João, capítulo 14. Não vou deixar vocês órfãos. Você sabe o que é órfão? Órfão sem pai, sem proteção. Uma pessoa, se é órfão, não tem pai, não tem mãe, tem proteção. Não vou deixar vocês órfãos. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o outro, o Consolador, que consola. Por que nós somos consolados? Você pode ficar triste uma hora, assim, consolado, esse tem um consolo aqui dentro habitando, ele nos consola. Ele nos dá paz, ele tem paz. Não é por falar paz do Senhor, paz seja convosco. Não. Quando Jesus falou para eles, paz seja convosco, para eles ter paz. Porque eles não estavam com paz, estavam apavorados. Eles não tinham entendimento ainda que tinha bem, porque não tinha a Bíblia, não estava escrita completa. Agora Jesus era o autor da Bíblia. Então, aí falou,
paz seja convosco. E nós temos a paz. E Jesus diz assim na Bíblia, a paz, ele diz, a paz que eu vos dou, o mundo não dá. Se for buscar esta paz que nós temos com Deus, no mundo nós não acha. No mundo da tribulação. Outro que Jesus disse também lá em João, capítulo, acho que é 16, versículo 33. Jesus não enganou ninguém. Não pode estar enganando. Não, você vai aceitar Cristo, que você vai vir na igreja, vai ser só alegria. Só 1000 maravilhas, você vem para Cristo. Não, ele disse para os discípulos. Tendo dito, diz assim, Jesus disse, em mim tenhais paz. Jesus falou para eles, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus não mentiu para vocês, em mim, vocês vão ter paz, vocês não vão ter tribulação, vocês não vão ter sofrimento, vocês agora só vão viver na maravilha. Só uma alegria, como diz aquele irmão nosso Maria. Só uma alegria, só vocês vão cantar, não vai nada, ninguém vai mexer com você. Não, Jesus diz, no mundo tereis aflições. Que nem aconteceu, irmã, aflições. Roubaram a porta da casa dela e roubaram o celular. Só não reclama, não, é natural a pessoa reclamar, falar. Mas entrega para Deus. Deus protegeu, deu a vida, não fez coisa pior. Então, isso, no mundo tereis aflições. Sabe porque o maligno, o diabo, ele está solto, ele não está preso. Então, ele vai até quando Deus permite. Então é por isso. Está aqui no versículo 33 aqui, ó. De ninguém cobicei. Paulo falando dele agora. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Paulo não foi arrogante, não foi ambicioso. Não cobiçou muitas vestes. Tem que ser tudo simples. Eu cobicei a prata, o dinheiro, não é para cobiçar o dinheiro de ninguém, a prata, e nem o ouro. Paulo não tinha vontade de apoderar-se do dinheiro dele, do seu dinheiro, como os lobos cruéis, do versículo 29, já vimos. Precisa do dinheiro? Todos precisam do dinheiro. Precisa do dinheiro. Toda igreja, tudo precisa. Mas não pode estar com aquela ganância pelo dinheiro, pelos bens materiais. Então ele diz, no 34 diz, sim, vós mesmo, Paulo falando para ele, ó, sim, vós mesmo sabeis que para o que me é necessário a mim e aos que estão comigo, está nas mãos, estas mãos me serviram. Então vou ler. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, Paulo diz, para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Ele falou, estas mãos. Qual os mãos que está falando? As mãos dele. Se falasse, essas mãos eram a mão dos outros. Ele falou, olha, para o que era necessário, Paulo trabalhava. Ele reparava tendas, consertava tendas, essas coisas, tenda de festa, etc., de loja, de campanha, essas coisas. Tudo para sustentar, para sustentar. Então o apóstolo Paulo fala assim, ó, e os que estão comigo, estas mãos me serviram. Então, aí no 35 ele fala, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que diz, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Bem-aventurado em dar do que receber. Quando você dá, porque você tem para dar. Em outro lugar, em outra ocasião, o apóstolo Paulo disse também, você não vai se desinquirir, aliviar o outro, para sentir alívio. Tem que, Paulo também, a Bíblia ela é sábia. Ela não põe aí desinquirir.
Se a pessoa não tem, a capacidade dele não tem, faz falta para ele, agora vai dar tudo que ele tem. Não, mas vou dar, eu vou dar. Tudo a Bíblia está falando. Agora alívio, quando outro fica aliviado, vai ficar no aperto. Tem que balancear. Então Paulo disse assim, ó, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário. Trabalhando, a pior é não trabalhar. Para isso precisa trabalhar. É necessário auxiliar os enfermos, ele diz, e recordar as palavras do Senhor Jesus. Vocês recordem a palavra do Senhor Jesus que ele disse. Mais bem-aventurado, ele é mais bem-aventurado. Aventurada coisa é dar do que receber. Quer dizer que este aspecto desse desinteresse serve como exemplo de tudo que o cristão faz para servir de exemplo espiritual. O cristão deve ser um pouco desinteressado das coisas materiais, do dinheiro, e ser mais interessado para as coisas espirituais, as coisas da igreja, por exemplo. Essas palavras não são faladas nos evangelhos, contudo sabemos que só se faz menção uma pequena porção de que ele disse. E fez Pedro, ou dos outros apóstolos, que estava ao Senhor Jesus, sem dúvida relatou isso a Pedro. Indubitável, sem dúvida, ele relatou isso a Pedro. E havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou com todos eles. O apóstolo Paulo depois falou, ó, e havendo dito isso, pôs-se de joelho e orou com todos eles. Então fala da última oportunidade em que eles foram escutados. Também tem que ver com a última oportunidade. Irmãos e amigos, cuidado com a última oportunidade. Todos nós não devemos deixar para amanhã. Talvez agora pode ser a última oportunidade de nós, qualquer um de nós, de ouvir a mensagem, de ter vindo aqui. Não sabe amanhã se nós vamos estar daqui a pouco. Sempre então por isso. Então eles tiveram a última oportunidade de estar junto com o apóstolo Paulo e os discípulos, a última oportunidade, aquela hora com Jesus Cristo. Então as oportunidades que Deus nos dá, nós devemos aproveitar. A oportunidade de vida. Para o cristão, é muito bem-aventurado o cristão que aproveita as oportunidades de servir ao Senhor, de ler a Bíblia, de orar, de pregar, todas as oportunidades. Agradecer a Deus, é isso, irmãos. Então, que ele ia orar com eles, embora ele ia seguir orando com eles. A última oportunidade, junto. E depois o apóstolo Paulo continuaria orando. 37. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. Percebem que eles estavam tão acostumados com o apóstolo Paulo, tudo isso com o apóstolo Paulo com eles, ensinando ele, que nós já vimos outro dia, esse apóstolo Paulo foi um dos maiores da época, perseguidor dos cristãos, perseguia tudo que pregava Jesus, matava, entrava nas casas quando tinha culto. Você pensa que hoje, esse grupo aqui naquele tempo, nas casas cultuando, cantando, louvando, que estava proibido. E veio o apóstolo Paulo, que era um cangaceiro cheio de companhia, entrava nas casas derrubando tudo, pegando mulher, arrastando e prendendo. Ele tinha carta branca, autoridade da justiça. Não era para pregar Jesus. Hoje nós temos a liberdade. Você prega na praça, prega aqui, não vem ninguém. Até quando vai chegar isso? E essa oportunidade que nós temos, saber que nós estamos vivos. Então, olha, depois eu falei, levantou-se um grande pranto, com tudo isso que o apóstolo Paulo, no versículo 36, e havendo dito isso, o apóstolo Paulo falando para eles,
pôs-se de ajoelhar, de tudo que ele falou para ele se ajoelhou e orou com todos eles juntos orando, porque ele estava se despedindo. 37, ele levantou-se um grande pranto, choro, entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. Isto amor, agradecendo. Aqui confere também ao grande amor que tinha para com o apóstolo. Paulo estava mostrando que em sua mensagem os levava da morte para a vida. A mensagem de Paulo que tem hoje, ele leva a pessoa da morte para a vida, da morte espiritual para a vida espiritual, pelo evangelho que houve, dos evangelhos e das pregações do apóstolo Paulo. Alguém pode se converter, ele nasce de novo. Então ele passa da morte para a vida, diz aqui, né? A antiga prática do beijo cristão de saudação, naquele tempo tinha isso, irmão. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 26, olha o que fala lá, ó. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Ósculo, beijo santo. Não é beijo interesseiro, como Judas beijou Jesus, né? Foi dar um beijo lá, mas Jesus sabia que aquilo não era ósculo santo. É um ósculo traidor, um ósculo falso. Então hoje também isso aí, ó. E 1 Pedro 5,14 também diz assim, hoje não tem mais essa prática. Lá na igreja de Bauru, eles usam beijar homem, beijar mulher, eles têm esse costume ainda, né? 1 Pedro 5,14. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz seja com todos vós, que está em Cristo Jesus. Amém. Olha bem. É maravilhoso isso. O evangelho, uma pessoa nascida de novo convertido, dá para ser uma igreja assim, não é igreja, a igreja tem que ser igreja verdadeira, não é você fazer bonito, é pular, você gritar, etc. Enfeitar, fazer um teatro, que fazer, convencer, que... Não. Ele fala, saudai-vos uns aos outros, com ósculo de amor. O apóstolo Paulo falando para eles. Hoje não tem mais essa prática, mas deveria ter. O que nós temos? Um aperto de mão, tá bom também. Tem que ser sério. Aperto de mão. Então, depois ele fala, paz, seja com todos vós. Não é paz do mundo, não. Paz em Cristo. Paz seja com todos vós. Seja com todos vós. Que está em Cristo. Porque se não tiver em Cristo, não adianta falar paz. Como uma pessoa vai falar paz para outro se ela não tem paz? Ela não tem certeza da salvação eterna. Ela está procurando salvação em igreja. Ela está procurando, quem sabe no dia, se eu permanecer, perseverar até o fim, quem sabe Deus me dá um lugar no céu, um lugarzinho. Deus não vai dar um lugar, não, no céu não é um lugarzinho, o céu é grande. Então ele disse aqui, ó, e ainda praticando em algumas culturas a saudação do ósculo santo. 38, final do capítulo 20. Entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até, o que está escrito aí? O navio. A despedida do apóstolo Paulo desses irmãos. Despedida é dura. Um dia na minha igreja de Bauru Memorial, eu fiz a parte do Felipe, com a Gisele, eles moram em Ribeirão Preto. A despedida deles vai embora. E eu cantamos no final, né? Eu dirigi o hino. Deus o guarde pelo seu poder. Aí depois falou, choraram. Falaram, meu irmão, mas foi cantar logo esse hino da despedida, já estava triste. E foi no hino, sabe? Então aqui fala, entristecendo-se muitos.
principalmente, olha bem o que falou, que escreveu aqui, o que o Espírito Santo escreveu aqui, porque o Espírito Santo, a Bíblia é inspirada, principalmente pela palavra que dissera, pelas palavras que o apóstolo Paulo dissera, que não veriam mais o seu rosto, vocês não vão ver mais o meu rosto. Você pensa bem? E acompanharam-no até o navio. Assim que seja possível saber, estes Efésios que ele está falando, nunca voltaram a ver mais o apóstolo Paulo, e voltaria até a sua vez, só na glória que haveria. Então, nós vamos dar um início no capítulo 21, que 20 horas e 18 minutos, é até 8h30. Bom, 21. 60 anos depois de Cristo. Pensa bem? Estou com 69 anos. Depois que Cristo foi embora, ressuscitou, isso aqui foi escrito 60 anos. Olha o que demorou a Bíblia. Né? 21. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo caminho direito e chegamos a Cos, e no dia seguinte a Rhodes, de onde passaram a pátria. Leia aí no Paulo, o versículo 1 aí, eu não li na outra. Depois de nos apartarmos, fizemos a vela e, correndo em direitura, estou chegando muita coisa. Chegamos a Cos no dia seguinte, a Rhodes e dali a Pátara. Dali, passa na Pátara. Eu estava no Cos aqui, Rhodes. Deles navegando, ele fala vela. O navio era vela naquele tempo, né? Tocado vento. Imagina só. Lucas, porque foi Pedro analfabeto. O escritor desse livro aqui é Lucas. Pedro que ia ditando, né? Pedro é analfabeto. Lucas está com esse grupo deixando os anciãos de Éfeso, que localizavam-se na costa oeste, e foi para Panfilha, né? Na ilha, né? Eles navegavam numa rota direta através das ilhas, fora da costa do mar, costa da Ásia Menor, até o porto de Pátara, a pequena ilha de Cos. Porto da Pátara, a pequena ilha de Cos, era um estado livre na província da Ásia. Olha por onde é que eles andavam lá. O Brasil não existia naquele tempo. Nem pensar. Estavam mato só que faz 1524 anos, né? Não é mais Benício que descobriu o Brasil? Não, 500. Foi 524 anos. O Brasil é novo, então. Rhodes, a capital no extremo norte da ilha de Rhodes, era formosa e próspera no período grego anterior. Um porto na costa sudeste da Ásia Menor. Foi um importante porto. Não tinha navio só como tem agora, todos esses naviozinhos, tudo vela, remo, etc. Para vento. Então, para navios antigos que navegavam. Meu avô que não veio da Espanha, contava, navios que 18 dias e 18 noites andando só mar, céu e água. Com 14 anos ele veio com a família, o pai dele veio na frente, ele com 14 anos já era homem. Hoje tem gente de 12 anos, 18 anos, 20 anos, não é homem, vamos falar para ele. Com 18 anos, peguei a família lá e veio.
Imagina só. Então eles navegavam pelo Mediterrâneo Oriental, fazendo assim com que a Síria, a Palestina, existia, e o Egito tivesse contato com a Ásia Menor e a Macedônia e a Acaia. O 2. E achando um navio que ira para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Então eles tiveram essa sorte de achar um navio que ia. Trocaram navios em Pátara, Fenícia, e a Síria controlava a Fenícia no período romano. Agora o versículo 3, Tiro, esse porto famoso nos tempos dos Antigos Testamento, e conquistador por Alexandre Magno, ficava a cerca de 660 km a sudeste da Pátara, diz a tradição, né? Uma viagem por mar de cerca de 5 dias, quer dizer que não se poderia perder essa oportunidade. Ele não deveria por ter uma dúvida. Essas viagens do apóstolo Paulo, tudo indo guiado pelo Espírito Santo. Olha o quanto que era difícil até para viajar, para ser um missionário, para viajar, para levar preocupado com os outros da igreja. O apóstolo Paulo não estava viajando para ir em praia, para ir em lugares assim, em festa, diversão. Ele ia preocupado, ele tinha realizado a obra dele lá em Éfeso, onde ele estava, ele andou, ele ia para outro lugar para pregar, levar mensagens de Deus que ia. O 3 e 4, e vamos parar aqui no lugar. E indo já à vista de Chipre, deixando-o à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de descarregar ali sua carga. O Épico era pequenininho, o Alexandre, primo dele, era pequeno, assim. Lembra que eles cantavam do Barnabé? Eu lembrei dele agora, eles cantavam os dois em doido, desde aquele tempo. 4. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Essa Jerusalém era famada. Pedro falou para Jesus: não sobe a Jerusalém, você vai ser morto. E aqui falando também, ficamos ali 7 dias durante esse tempo. Seus ensinos eram inestimáveis para eles, pois achamos os discípulos, os ensinos do Paulo, não tinha como eles não aproveitarem. Os discípulos, quer dizer, seguidores de Cristo. E eles, pelo Espírito, dizia Paulo, que não subisse a Jerusalém, pelo Espírito e não pela carne. Eles falavam, né, com essa intenção. Traduzindo-se melhor, que disse a Paulo, em consequência do Espírito. A ideia é que, como resultado do que o Espírito Santo descreve aos cristãos, a respeito dos problemas próximos em Jerusalém, os indivíduos expressavam seus próprios sentimentos de que ele não devia ir-se, que não era o Espírito Santo. Paulo queria ir, e ele dizia que não, que disse: não vá. Em realidade era o Espírito que lhe inspirava para que fosse. Atos capítulo 20, versículo 22. Então Paulo não era desobediente ao Espírito Santo, ele percebia o resultado daquilo. Tem dificuldade, tem lobos, tem espinhos no caminho, tudo, mas eu vou à frente, estou sendo guiado pelo Espírito Santo. Então por isso,
Ele sentia que estava sendo empurrado, impressionado pelo Espírito Santo, guiado dele ir a Jerusalém, como está no capítulo 20, versículo 22. Foi através do Espírito Santo que os amigos de Paulo entenderam que logo ele iria sofrer. Ó, Espírito Santo dos dois lados. Então, aí tu está vendo assim, sofrer prisão e aflições, no capítulo 20, versículo 23, em resposta a essa revelação, eles tentaram convencer Paulo para não subir de Jerusalém, conforme o versículo 11 e 12 diz. Tentaram. Outro dia ele continua no versículo 5. Amém? Então vamos ficar com essa lição, que não deixe de procurar sempre as oportunidades. Enquanto Deus está dando oportunidade para nós, vamos servir a Ele. Servir mais a Ele do que ao homem. Servir a Deus primeiro. Depois as pessoas a mim. Senão, os irmãos, fracassa. Fracassa. A igreja está fracassando. Todos, em todos os lugares. Não é? Em todos os lugares o mundo está sendo atraído da tal forma que não tem jeito. Não tem jeito. Só Deus mesmo na causa. Amém? Então vamos louvar a Deus. Vocês escolhem o hino agora aí. 301. 301. 301. E Jesus confiar, acho que é isso, né? Não é? Quantos bemóis tem aí? Deve ter um bemol? É, no si. Se for um bemol, ele é Fá maior. Vamos ver. 300. É certo. Quando é um bemol, é Fá.
tem uma voz para cantar, né? Destaca aí. Sexta-feira, se Deus permitir, estaremos aqui a ver o irmão Paulo pregar, se Deus permitir, né? Que possamos estar aqui. O irmão Paulo termina com oração, que Deus nos dê uma boa semana. Bora para a noite, o pastor Toninho está aqui. Toninho, eu oração para mim também, para Deus dar paz no coração. Senhor, mais uma vez, nós agradecemos, né, por esta hora aqui na sua casa, por tudo que aqui foi feito, né? Principalmente pelo estudo da sua palavra. E agradecemos por cada um que esteve aqui, né? Os que nos visitaram também, a Sônia, que o Senhor possa estar, né, amparando ela desses problemas que ela está vivendo. Amém. Que o Senhor possa estar livrando ela, né, dessas pessoas. E também pedimos, né, pela mãe do pastor Dona, que o Senhor possa ser sábio das necessidades dela, pode assim ajudar. E assim como a cada um de nós que estivemos aqui, o Senhor possa nos abençoar, né, a nossa saúde, a nossa família, nosso serviço, né, que o Senhor possa sempre nos dar força, que possamos sempre buscar a tua vontade, espelhar a imagem do Senhor Jesus Cristo em cada ato de nossas vidas. Né? Agradecemos pelo pastor, pelo estudo, né, que o Senhor tem, pela sabedoria que tem dado dele, e principalmente pela salvação em Jesus Cristo, né, através da sua morte na cruz, e que possamos estar presentes na sexta-feira. Por isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.